Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Já estamos de volta. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje temos o prazer de conversar com o pastor Léo Cristóvão. Para quem não conhece o pastor Léo Cristóvão, ele é um pequeno, grande homem, pequeno na estatura, mas um gigante na pregação da palavra. Pastor Léo, muito bom dia. Seja muito bem-vindo desta feita como o entrevistado, digamos assim, deste programa. Muito bem, eu quero deixar o meu bom dia aqui também para o nosso ouvinte, esse programa tão amado por mim, e também você que é ouvinte também é amado por mim, viu? Você também é alvo das nossas orações, tanto você que tem compartilhado suas orações aqui conosco, como você que ainda não compartilhou um grande motivo de oração, mas é um ouvinte de carteirinha, né? Aquele que está aí, cadeira cativa, nos acompanhando. Então você também é a igreja do Senhor junto com a gente aqui. É um prazer poder também participar no programa, né? Não apenas estar por trás do celular ali respondendo e orando pela sua vida, mas assim também participando e contribuindo com o conteúdo nesse programa. Um bom dia a você, bom dia pastor José Maria, bom dia Iramar, bom dia a todos que estão envolvidos na transmissão e você que está nos recebendo nessa transmissão. Pastor, qual é o título mesmo de hoje? O que é que nós vamos falar? Sobre o quê? Nós vamos falar sobre uma oração de um desesperado. Já imaginou? Meu Deus do céu. Então quer dizer que quando a gente está desesperado é que a gente ora, ou a gente ora porque está desesperado? Como é que é isso? As duas situações podem acontecer. Tanto orar por conta do desespero e levar-nos a ter um tempo com Deus, né? E como nesse período da pandemia, eu acredito, muitas pessoas buscaram a Deus em oração, pediram oração. Aqui na nossa igreja, pelo menos, temos percebido isso, não é? Mas também, aquele que não está passando por desespero também deve buscar a Deus, não é? E aí, brincando até com a palavra, buscar Deus de forma desesperada, buscar desesperadamente a Deus, não é? Porque realmente sem Deus nós estamos perdidos, somos aflitos, não é? Por esse mundo. Então o nosso Deus é o nosso alvo. E até também para agradecer ao Senhor todo o bem que Ele nos tem feito, pelas misericórdias dEle, que conforme a palavra se renovam a cada manhã, não é verdade? Com toda certeza. Mas aí, quem é esse desesperado que orou desta forma e que você nos traz hoje nesta manhã? Bom, você que está me ouvindo agora, já leu algumas histórias da palavra de Deus, ouviu sermões. Quem você deve estar imaginando aí que orou de forma desesperada? A pessoa que me vem logo à mente é Jonas. Você conhece a história de Jonas? Pastor José Maria, você conhece a história de Jonas? Rapaz, Jonas, eu acho que ele estava desesperado e não sem motivo, né, para essa oração. Porque por causa da desobediência é que ele se viu nessa situação tão complicada quando ele foi lançado ao mar e engolido pelo grande peixe. Mas com certeza. E que situação aquela, hein? Então hoje eu quero trazer aqui o capítulo 2 de Jonas. Não é um capítulo muito grande, mas a gente tomar algumas reflexões sobre justamente a oração desse homem que ora num ambiente bem complicado, numa situação com certeza desesperadora, não é? E o que é estar desesperado? É sem esperança. Ele perdeu a esperança. Será que isso realmente aconteceu com Jonas? Será que o que levou a ele perder essa esperança? Mas quando estamos sem esperança e ainda assim buscamos a Deus, será que não tem um pouco de esperança, pastor José Maria? Eu creio que sim, porque é aquela velha história assim, eu sou ateu graças a Deus, e você, se quiser saber a pessoa que de fato teme ao Senhor um pouquinho só, tem alguma esperança no Senhor, passe por uma situação difícil, passe por uma situação complicada, para ver se a primeira palavra, a primeira frase que não diz é ai meu Deus, não é verdade? Dizem que o camarada ele é ateu até o avião começar a cair. Exatamente, ai meu Deus, me socorre, né? Pois é, mas aqui no caso de Jonas não foi um avião caindo, na verdade foi uma embarcação se despedaçando
e consequentemente ele foi arremessado para fora dessa embarcação. No capítulo 1 a gente tem todo o contexto disso que aconteceu. O pastor José Maria, inclusive, já nos trouxe aqui parte desse contexto, porque foi uma atitude de desobediência desse Jonas, um profeta de Deus, e Deus dá uma missão para esse profeta e ele foge. É interessante que no capítulo 1 tem uma expressão que me chama muita atenção. Diz que Jonas tentou fugir da presença de Deus, uma coisa impossível. Como se fosse, pois é. Eu acho que ele não leu o Salmo 139. E o que diz, pastor? Para onde fugirei da tua face, para onde me irei do teu espírito? E o salmista sai citando várias situações. Se ele estiver no Sheol, se estiver, enfim, em qualquer lugar, o Senhor estará ali. Não tem como fugir. Então parece que Jonas realmente não fez essa lição de casa, né? Talvez ele tenha faltado essa aula de escola bíblica, não é? Exatamente. E que bom que você que está nos ouvindo aí está participando de uma aula de escola bíblica. Então você guarde essas palavras. Pois é. Deus... São 4 letrinhas, pastor Léo. Fala. O, B, D, C. Olha aí. 4 letrinhas só que você deve gravar. Então grave essas letras. No capítulo 2 de Jonas, então vou fazer a leitura e você acompanha comigo da sua casa. Diz o seguinte: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste num profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passam por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então que o nosso Deus aplique esse conhecimento, essa mensagem, essa palavra no meu e no seu coração, meu querido ouvinte. Amém, amém. Até aqui, pastor José Maria, o que é que você está enxergando nessa situação? Jonas, então, sendo jogado ao mar, ele começa a ter um diálogo muito pessoal, muito íntimo, mas você consegue ver esse homem desesperado? Já começa no verso 2, quando ele diz: Na minha aflição clamei por socorro. Já começa aí. Ele está desesperado. É um homem aflito. Aflitíssimo. Mas vamos entender então o contexto, né? Ele foi arremessado ao mar. Nesse mar que já vinha sofrendo uma tempestade, já estava um mar revolto, ele foi arremessado e, descendo as águas, ele foi engolido por um peixe. Então, essa oração é de um homem que já não tem mais para onde correr. Mas o interessante é que ele fala aqui o seguinte: Pensei, verso 4, pensei que havia sido jogado fora de tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. Então, a gente vê aqui que no desespero dele havia uma ponta de esperança. Exatamente. Ainda. E essa esperança está no Senhor. Não é? Então, em torno de uma mensagem geral desse capítulo 2, é que apesar do desespero que é humano, você tem um Deus que deve nos trazer uma esperança, porque é o Deus de todo poder, é o Deus que pode todas as coisas. E nesse contexto a gente já viu no texto que Deus fez algo milagroso na vida de Jonas. Mas vamos em partes. A primeira coisa que eu observo nessa oração de um homem desesperado, que é Jonas, é que é uma oração de esperança. O pastor José Maria já deixou aqui. Ele tem uma pontinha de esperança. Ele tem uma pontinha de voltar a adorar a Deus, porque a adoração era muito ligada ao templo, né? Existia o local de adoração, o local onde você tinha um encontro com Deus. Claro que hoje esse encontro com Deus pode ser feito aí. Você que está no seu carro, você que está preparando o café da manhã, o almoço nessa hora, você que está aí na sua casa, você que está na igreja, não é? Nós que estamos aqui no estúdio transmitindo esse programa, nós também estamos na presença de Deus. Mas sabemos que no Antigo Testamento tinha todo um contexto envolto ao templo.
E aí Jonas, esse traço de esperança que está nele, será que eu vou conseguir rever o Senhor? Será que eu vou conseguir voltar à adoração, ao templo do Senhor? Então você tem alguém aqui que consegue enxergar Deus apesar das circunstâncias. Então isso deve ser e deve acontecer na nossa vida. A nossa oração, ela também tem que ser uma oração de esperança. Eu sei que muitas vezes você, meu querido ouvinte, passa por situações em que quando você eleva a voz a Deus, você só reclama. Eu também já passei por situações assim, não é? Onde a gente não consegue encontrar uma saída e diz, mas Deus, o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não resolve meu problema? Mas muitas vezes, em meio a esse diálogo com Deus, você também tem que buscar a percepção de que Deus já está ali, inclusive ouvindo a oração. E você tem que se submeter à vontade dele. Como eu falei no primeiro bloco, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nós precisamos, sim, confiar que Deus tem o melhor para nós, mesmo quando Ele diz não, ou mesmo quando Ele retarda a nos dar a resposta. Espere, você ainda não está preparado convenientemente para receber a bênção, para ouvir o que eu tenho para te dizer. Temos que confiar no Senhor e nos entregarmos a Ele. Amém, amém. Um segundo ponto que eu vejo aqui nessa oração, e isso fica claro nas palavras de Jonas, é que é uma oração sincera. É uma oração em que ele abre o coração. Ele diz onde está doendo, não é? Fala com sinceridade daquilo que ele está perdendo de esperança, mas ao mesmo tempo ele se compromete diante de Deus. Daqui a pouquinho a gente fala sobre compromisso, mas eu quero guardar essa palavra, oração sincera. Não é? Eu tenho certa dificuldade quando eu percebo que muitas vezes as nossas orações são palavras repetidas. Não chega a ser uma reza, mas muitas vezes a gente quer falar bonito e acaba não sendo sincero, repetindo palavras. Não deixa de ser uma oração, falamos com Deus e lógico, Deus está em todo lugar, Ele nos ouve, certo? Mas eu sinto que Jonas foi colocado numa situação em que ele já não tinha tanto o que fazer, então ele abriu o coração. Jonas não usou de vãs repetições aqui, digamos assim, é isso? Exatamente. E algo mudou esse coração, né? A gente lembrando aqui no contexto, Jonas ele estava tentando fugir da presença de Deus, depois ele tenta se esconder no navio, até que ele é encontrado dormindo em meio à tempestade, ou seja, era alguém que parecia que não estava nem aí com a situação, com tudo o que ele havia feito, mas aí ele reconhece que a culpa era dele, e por isso ele foi arremessado para fora dessa embarcação. Porém, é perceptível também pensar que esses 3 dias, conforme o capítulo 1, versículo 17 nos traz, que ele passou dentro do peixe, trouxe profunda reflexão a esse homem. Infelizmente, pastor José Maria, muitas vezes Deus, na sua soberania, Ele nos permite passar por apertos para que a gente abra verdadeiramente o coração ao Senhor. É verdade. Deus, Ele não faz nada por acaso, não faz nada à toa. As provações que Deus nos submete, eu considero, muitas vezes, até fazendo uma analogia com quem malha, quem vai para a academia. Pega aqueles halteres, começa a fortalecer o seu bíceps, provocando ali micro-rupturas no tecido muscular, né, para depois esse músculo voltar mais fortalecido, maior e tudo mais. Assim são as provações que Deus nos manda. Nos manda para fortalecer a nossa fé, para que nós tenhamos realmente um momento mais de comunhão com Ele, de maior proximidade com Ele. É nesse sentido que eu vejo. Amém, amém. Então que bom essa oração de sinceridade. Um outro ponto interessante aqui é a gratidão. Olha que interessante, ele está desesperado, vê uma pontinha de esperança, ele é sincero, abre seu coração, mas olha o que ele diz aqui na parte A do versículo 9, nesse capítulo 2. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Opa! Pastor José Maria, me diga uma coisa, ele está dizendo que vai oferecer sacrifício, então ele está entendendo que ele vai sair daquela situação? Olha, se nós prestarmos bem atenção desde o início da oração dele, ele diz, já a partir do verso 2, clamei a ti por socorro e tu me respondeste. Olha aí, então o peixe, né, já é visto como uma resposta do Senhor. Perfeito. Meu querido ouvinte, é claro que nós não pensamos aqui que Jonas escreveu uma carta dentro do peixe, uma canetinha, um papel, e estava dentro do peixe escrevendo. Com certeza isso foi redigido posteriormente. Mas aqui a gente percebe esse coração desse homem sendo transformado pela situação.
E se alguém que tem fé, às vezes, situações que parecem ser um grande peixe na nossa vida, que parece que só vai nos engolir, pode ser um livramento do Senhor. Até porque quando você ora, pede a Deus alguma coisa, grita a Ele por socorro desesperadamente, sem confiar que Ele vá resolver o problema, de que vale essa oração? Pois é. Onde é que está a fé? Onde é que está a confiança naquele Deus que pode, não é? Então, será que são apenas palavras vãs ou você realmente crê no que você está orando? Jonas, eu entendo aqui, pelo que ele descreveu posteriormente, que ele creu. Né? Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar, pensei que havia se jogado fora da tua presença, mas ele sempre diz aqui, na minha aflição clamei, tu me respondeste, no fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, tu ouviste minha voz. Pois é. Então, Jonas, ele é grato por algo que vai acontecer na vida dele. É interessante também, pastor José Maria, porque somos seres humanos. A gente aprende desde criança a agradecer depois que recebe. Não é assim que os nossos pais nos ensinam? Você ganhou um presente, aí o pai diz, meu filho, como é que diz? Como é que fala? Muito obrigado. E a criança diz, muito obrigado. Pois é, a gente tem esse costume humano. Porém, biblicamente falando, é importante também ter uma conexão com o nosso Deus e ser grato por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Mesmo que a vontade do Senhor seja diferente e não aconteça como a gente deseja, mas agradecer por aquilo que Deus ainda vai fazer é um reconhecimento de que Ele vai fazer. Isso é fé também, não é? Outro ponto aqui é o compromisso. Quando eu estava no segundo ponto, falando sobre a sinceridade, eu citei o compromisso. E aí Jonas, na parte B, ainda desse versículo 9, né, em que ele fala da gratidão, ele diz, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E que voto foi esse? Jonas é um profeta do Senhor, ele tinha compromisso com Deus. Lembra o que ele fez no começo? Deus deu uma missão e ele tentou fugir dessa missão. Agora, após reconhecer que Deus poderia livrá-lo, após dizer um muito obrigado a Deus por aquilo que Deus já iria fazer na vida dele, ele diz, Deus, agora eu volto atrás. E tem muitas missões que Deus nos dá, que nós, por vezes, assim, não, gente, eu não vou fazer isso. Aquela pessoa não merece que eu fale do amor de Deus para ela. É muito ruim aquela pessoa, é muito má, causou danos imensuráveis a muita gente. Eu não vou fazer isso. Mais ou menos o que Jonas fez com o pessoal lá de Nínive, né? Porque Deus gritou, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Deus queria que houvesse arrependimento daquele povo. Com certeza. Mas Jonas, os santos, digamos assim, né, não batiam bem ali, ele não... E não querendo me colocar aqui como advogado de Jonas, mas no contexto histórico bíblico, o povo de Nínive era um povo muito mau. Os soldados eram altamente armados e a maneira como eles invadiam os povos era realmente para gerar muita dor e muito desespero no povo. Inclusive, os ninivitas não se davam com os hebreus. E aí você tem Jonas, alguém que vem do povo de Deus, justamente um povo considerado inimigo de Nínive, ou um povo que não se dava com os ninivitas, chamado a pregar contra Nínive. Será que não dá medo, não? Você sabe que aqueles soldados são maus, você sabe que aquela cidade é altamente protegida, e Deus te manda para pregar contra aquele povo. Eu não quero advogar em favor de Jonas, mas essa situação não era fácil. Não era fácil. Por isso que ele desobedeceu, né? Primeiro porque, certamente, o temor, isso aí eu acho que é pacífico, apesar de não estar no texto, mas é bem plausível que isso tenha acontecido, e também pelo sentimento que o Jonas tinha de que aquele povo não merecia a misericórdia de Deus. Não é verdade? Por isso que ele até atendeu o que Deus falou, mas em parte. Se Deus falou no verso 2, apronte-se, no verso 3, Jonas se aprontou. Mas foi para outro caminho. Foi para outro caminho. E aí, essa oração de compromisso, né, nessa parte B do versículo 9, que diz, o que votei pagarei, tem um complemento que é a chave. Ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Jonas está reconhecendo a salvação que vem do Senhor, não somente para que ele se sinta salvo, ou que ele escape daquela situação, mas é porque isso tinha a ver também com o compromisso dele. Como o pastor José Maria já falou, era pregar aquele povo que houvesse arrependimento. E você sabe, meu irmão, você que está me ouvindo agora, que uma vez que nos arrependemos diante de Deus, nós temos diante de nós, da nossa vida, Jesus Cristo, aquele que vem e nos salva. É mediante o reconhecimento. Eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Porque quando não há reconhecimento, como precisamos de um Salvador? Eu só preciso de um Salvador se eu reconheço que eu estou perdido, que eu estou morto.
Então aí eu tenho um encontro com Jesus que me dá a salvação. Então Jonas, ele entende isso. Olha, eu vou cumprir com o meu papel, porque eu sei que do Senhor vem a salvação. Ele sabia disso o tempo todo, mas só que antes ele tentou fugir, não é? Antes tentou fugir e fugiu. Conseguiu fugir. Mas não da presença de Deus. Essa aí é impossível. Essa é impossível. Fugiu para que ele tivesse depois um verdadeiro encontro com o Senhor. Uma verdadeira transformação. Exato. Não é? A gente fala muito sobre a palavra conversão, pastor José Maria, dentro do nosso ambiente evangelical, mas nós temos que entender também que a literalidade da palavra, a conversão é uma convergência, é você mudar de direção. E Jonas fez a conversão avessa. Ele mudou para a direção daquilo que Deus tinha dado para ele. Ele fez a direção oposta, ele foi para outro caminho. E durante esse caminho, Deus disse, agora você vai mudar a sua direção. E aí vem na resposta de Deus. No finalzinho desse capítulo, nós temos Deus respondendo a oração. Versículo 10, então, fala que Deus dá ordem ao peixe e esse peixe arremessa, né? Vomita Jonas ali na terra firme. Então, trazendo ele de volta para o caminho que era proposto por Deus. Então, o projeto de Deus não muda. O que Deus quer para nós, isso é imutável. A direção de Deus, aquilo que a gente costuma falar nas nossas igrejas, que Deus tem um propósito na tua vida, isso é verdade. Deus tinha um propósito na vida de Jonas e apesar das atitudes e da tentativa de fuga, o propósito de Deus continuou firme. Não é? Até que Jonas foi para Nínive. E aí, nas cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver o que vai acontecer ali. E temos muitas lições para tirar também. Mas como hoje a nossa lição é sobre a oração de Jonas, o versículo 10 também nos dá essa margem de que a oração desse desesperado trouxe uma resposta do Senhor. E como a gente quer ouvir uma resposta de Deus? Como a gente quer ouvir uma resposta de Deus. É interessante, no capítulo 1, versos 2 e 3. No 2, Deus diz, apronte-se e vá para Nínive. No versículo 3 do capítulo 1, diz, Jonas se aprontou, mas fugiu. Aí nós vamos lá no capítulo 3, também verso 2. Deus diz, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive. E no verso 3, Jonas se aprontou e foi. Desta vez ele foi como o Senhor Deus havia orientado, né? Fruto justamente desse encontro que ele teve, dessa mudança, dessa conversão que aconteceu quando ele estava dentro do peixe, quando ele orou desesperadamente a Deus, né? Não desesperançadamente, porque ele tinha sim uma ponta de esperança de que Deus iria ouvi-lo, e ouviu, porque Deus perscruta o nosso coração, Deus nos sonda, nos conhece, e ele viu que havia sinceridade no coração de Jonas naquele momento. Verdade? Então, que bom, meu querido ouvinte, que a gente tem lições na palavra de Deus que nos mostram situações que a gente não deve seguir, né? Tem passos de Jonas que a gente simplesmente não deve fazer, não é? Como essa tentativa de fugir da presença de Deus, como ser teimoso com o Senhor. Mas sim, existem também lições de aprendizado que a gente tem que tomar para a nossa vida. Devemos confiar no Senhor, devemos orar, clamar a Deus nas situações difíceis, mas ainda assim confiar, acreditar que a obra do Senhor vai acontecer, mesmo que não seja do nosso jeito, ou do jeito que você está orando, não é? E que agradecer antes mesmo de avistar a resposta do Senhor é uma prova de confiança de que você crê nesse Deus. Ter compromisso. Eu acredito que precisamos trazer mais para dentro do contexto das nossas orações compromisso diante de Deus. Deus, não é promessa, meu irmão, é compromisso. É você dizer, Deus, eu vou cumprir com a tua vontade. Eu sei que a tua vontade é essa. Isso de um coração sincero que reconhece que às vezes está aquém da vontade de Deus. Então cumprir com essa vontade, ter esse compromisso. E sim, meu irmão, eu sei que diante das suas orações, você que está me ouvindo agora e tem clamado há anos pedindo um socorro de Deus, uma resposta de Deus, você com certeza também está esperando essa resposta do Senhor, não é? Mas olhe bem para esse texto. A resposta de Deus para Jonas veio de forma imediata, porque isso incluía a vida de Jonas. Ele não ia sobreviver tanto tempo dentro daquele peixe. Então a resposta tinha que ser imediata. Mas essa resposta foi imediata para a salvação de Jonas no mar. Ainda havia muito que aprender com Deus durante a vida, a caminhada de Jonas, e Deus continuou falando a Jonas, dando a direção para ele. Então nem sempre a gente tem a resposta do jeito que a gente gostaria. Tudo igual como a gente pediu. Mas, meu irmão, não esqueça que Deus, aquele Deus de Jonas, é o mesmo Deus que nos ouve hoje e que responde também hoje. Eu posso dar um outro viés também para essa situação, porque Jonas realmente ele temeu os ninivitas,
né? Não gostava dos ninivitas, e me veio à mente agora, quando Moisés morreu, que Deus chamou Josué. Aí lá em Josué capítulo 1, verso 9, Deus disse para Josué: não te mandei eu? Sê forte, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tanto é que no capítulo 3 de Jonas, diz aqui, a partir do verso 2, que Jonas se aprontou, foi para Nínive como Deus tinha mandado. Nínive era grande, uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro anunciando destemidamente que Nínive seria destruída. E foi justamente nesta força do poder de Deus que ele pôde fazer isso. E foi justamente porque ele creu em Deus, que Deus era um Deus forte, que Deus era um Deus que realmente dava ali todas as condições para exercer a obra dele, que os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um deveria jejuar. O que eu quero dizer isso para o nosso querido ouvinte é que Deus, quando nos dá uma missão de propagar o Evangelho, essa é a nossa missão aqui, propagar o Evangelho, falar do amor de Cristo, saquear o inferno, resgatar almas para o Senhor. Quando Ele nos manda fazer isso, nós devemos fazer com destemor, porque Deus está conosco. Então, se Deus, meu querido ouvinte, te deu uma missão de pregar o Evangelho, de falar ao teu vizinho, de falar ao teu colega de trabalho sobre o amor de Cristo, fale. Como disse lá o apóstolo Paulo, fala e não te cales, né? Tem que ser corajoso. Amém. E Deus vai usar, não é? É interessante porque o texto deixa bem claro aqui que a cidade levava 3 dias para caminhar e o trabalho de Jonas já foi efetivo em 1 dia de caminhada. Ou seja, ele não percorreu toda a cidade, porém o poder de Deus alcançou todo mundo. Olha Exatamente. Aí. Então, nem tudo é trabalho nosso. Claro que Deus, ele conta conosco, ele quer que a gente dê o nosso passo. Se, como o pastor José Maria tem falado, se Deus tem colocado vidas diante de você, ou pelo menos uma vida para ser alcançada através da sua vida, não vai ser o seu poder, meu irmão. Você não tem esse poder. Eu não tenho, sou pastor, e quando fui ordenado pastor, eu não recebi um poder. Na verdade, simplesmente trouxe uma responsabilidade ministerial de servir um Deus que é o mesmo Deus meu, do pastor José Maria, de você que está em casa, do Iramar que está conosco aqui, né, de todas essas pessoas, é o mesmo Deus, então o poder vem dele, não é? Jonas era teimoso, fugitivo, ficou desesperado, reconheceu, orou ao nosso Deus, e ainda assim Deus usou esse camarada. Muitos de nós reprovaríamos essa pessoa. Muitas igrejas sequer enviariam esse camarada para o campo missionário depois de uma história dessa. Mas esse homem foi sim usado por Deus, simplesmente porque Deus quis. Deus quis usar ele. E é assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos agir. Nos permitir ser vasos nas mãos de Deus, para que Ele nos use poderosamente, instrumentos nas mãos de Deus, para que Ele faça de nós aquilo que Ele deseja, nos usando como Ele quer. Pastor Léo, muito obrigado por este tempo que você esteve aqui conosco. Foi realmente muito esclarecedor, foi muito abençoador, pelo menos para a minha vida. Estimo que também para a vida do nosso ouvinte tenha sido também. É sempre muito bom tê-lo aqui. E já fica aqui o convite para nós prosseguirmos debatendo aqui a vida de Jonas depois, porque tem muitas nuances, né? Muita coisa interessante a partir do capítulo 3. Com certeza, pastor José Maria, eu vi que você é bem interessado, né? Você também trouxe conhecimento e agregou, né, sobre a vida de Jonas. Quero dizer para você que eu já preguei nesses 4 capítulos e mais de uma vez, algumas vezes, estudei Jonas, e como o nosso pastor daqui da igreja, pastor Marcos, certa vez me disse, ele disse que por isso que eu gosto tanto de Jonas, porque o pastor Marcos viu que no meu testemunho eu me pareço com Jonas. Eu também fui fugitivo, eu também fui teimoso, não é? Mas aí Deus, ele moveu situações que foram pesadas em determinado momento da minha vida, mas foi ali que eu entendi que Deus tinha um projeto grande na minha vida. E não é grande pelo tamanho ou por quantidade, mas é grande porque é do Senhor. Todo projeto de Deus é grande em nossas vidas. Verdade. Pastor Léo, então, faça uma oração agora, não desesperada, mas pedindo a Deus que realmente Ele molde os nossos corações, que Ele modifique a nossa mente, que nos dê um novo entendimento e que nós não precisemos ser lançados ao mar, nem passar por uma situação tão dramática como a de Jonas para fazermos a obra dele. Amém. Então vamos orar. Pare um pouquinho o que você está fazendo, se concentre em também estar em contato e se comunicando com o nosso Deus.
Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor Deus, pela tua palavra, por histórias como a de hoje, Senhor Deus, a história de Jonas, que apesar de ter agido, ó Pai, como um ser humano, como eu, como o pastor José Maria também, agiríamos, Senhor Deus, no lugar dele, na pele dele, ó Pai, talvez pior, mas o Senhor é tão misericordioso, o Senhor amou tanto aquele homem, que o Senhor ainda assim usou a vida dele para alcançar outras vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda no nosso desespero. Ajuda, Senhor Deus, cada ouvinte que uma hora dessa, Senhor Deus, está até sem força de orar, está sem condições de colocar palavras, Senhor Deus, nos lábios e declarar diante de Ti. Pessoas que muitas vezes até desistem de orar por determinada situação, porque acredita que aquilo não vai mais mudar. Então, Senhor Deus, eu quero colocar, ó Pai, na vida desses irmãos, e eu peço que em nome de Jesus, o Senhor traga esperança. O Senhor aplique a esses corações uma verdadeira e profunda esperança em Ti. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Senhor que tira pessoas de situações impossíveis, que traz, ó Pai, revelações fantásticas. Tu és o Deus que ressuscita mortos. Tu és o Deus que nos amou tanto que inclusive enviou Teu Filho para nos trazer salvação. Então eu creio, Senhor Deus, que diante das situações que nossos ouvintes estão colocando, estão apresentando com o mais íntimo dos seus corações, o Senhor também está ouvindo, o Senhor está sabendo o que está passando nesse coração, nessa oração. Então, ó Pai, que a gente também, assim como Jonas, possamos, ó Pai, contemplar a resposta do Senhor em nossas vidas. Amém. E que a gente esteja sempre dentro da Tua vontade. E caso, Senhor Deus, alguém me ouvindo agora esteja tentando fugir do Senhor, que essa pessoa volte, sem que seja necessário, ó Pai, passar por situações mais duras ou severas, mas simplesmente por ouvir o chamado do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido ouvinte, queremos agradecer muito a sua presença conosco, agradecer muito porque você nos permitiu chegar até onde você está. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida durante esta semana e que, se você precisar falar conosco, pode mandar o seu WhatsApp, seu contato, faremos sim contato com você, oraremos por você e responderemos com certeza a sua mensagem. Fique com Deus, até o próximo domingo, se Ele assim nos permitir.